Amados, a graça e a paz do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus juntos, queridos. Eu convido os irmãos a abrir no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 6. Um trecho bem conhecido de todos nós aqui. João, capítulo 6. João 6, vamos ler a partir do verso 8. Querido. João 6, verso 8, diz assim a palavra de Deus: Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, nada seja desperdiçado. Agora vamos para Mateus, queridos. Mateus capítulo 26. Mateus 26, o verso seria também 26. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Este é o sangue da minha aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Até aqui, queridos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos a Tua graça, Senhor, para falar conosco nesta manhã. Que o Senhor, Pai, esteja ministrando nas nossas almas, no nosso espírito, na nossa mente, transformando o que precisa ser transformado, renovando o que precisa ser renovado. O Senhor realizando a Tua boa obra em nosso meio. Faz o Teu milagre, traz o Teu Espírito, derrama sobre nós as Tuas bênçãos, Pai. Queremos ouvir o Senhor falar. Então faz isso, Senhor, em nosso meio, te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos? Amados, nessas duas leituras que fizemos, dois trechos bem famosos dos evangelhos, né, duas histórias emblemáticas, que é a famosa multiplicação de pães, a primeira, né, e a Santa Ceia de Jesus com seus 12 discípulos, retratado até em pinturas famosas, né? Mas, queridos, esses dois momentos da vida de Jesus foram dois momentos de grande apreensão, porque eles estavam diante de dois grandes problemas, né? Nessa multiplicação de pães, imagine você estar diante de uma multidão, o texto nos diz, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e todos com fome. Jesus ali havia pregado muito mais longamente do que eu e o pastor Wagner aqui. Se reuniram ali no deserto e Jesus passou a ensinar ali longamente. Todos estavam com fome. O que você faria, queridos, diante de 5.000 pessoas com fome? Há até uma curiosidade aqui para vocês. O Filipe, um dos apóstolos, disse: olha, Jesus, 200 denários não seriam suficientes para comprar pão para toda essa gente. 200 denários, se você for fazer a conversão para os dias de hoje, seriam cerca de R$8.800. Jesus, se a gente pegar aqui R$9.000, a gente não compraria pão para esse tanto de gente. Daria 12.000 pães. Né? Se são 5.000 homens, com mulheres e crianças, talvez seria 12.000 pessoas, aproximadamente. Então, seria um pão para cada pessoa, precisaria de R$9.000, e ainda assim, seria pouco, né? Um pão para cada um. Mas, Jesus perguntou: o que vocês têm? E apareceu um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Quando, como eu falei, 12.000 pães não seriam suficientes. Apareceram 5 e 2 peixes. Então, queridos, era nada perto do que era necessário para alimentar aquela multidão. Isso denota, primeiro, que Jesus não tinha posses, né? Ele não tinha, né, um banquete a oferecer àquelas pessoas. Ele, como ele mesmo dizia, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele mal tinha dinheiro para pagar os impostos dele. Certa vez, como a gente sabe, ele teve que pedir para Pedro pescar um peixe e tirar uma pedra ali, uma moeda da boca do peixe para pagar o imposto dele e do apóstolo Pedro.
Então, uma pessoa que não tem onde reclinar a cabeça, não tem onde pagar impostos, quanto mais alimentar 5 mil pessoas? Qual é a atitude humana natural, irmão? Se não tem como pagar imposto, não tem onde reclinar a cabeça, não tem alimento para alimentar nem pouca gente, quanto mais 5 mil. Qual é a atitude humana natural? É reclamar. Senhor, imagine Jesus, imagine os apóstolos, Senhor, eu sou teu servo. Que nós, é uma frase que muitas vezes nós usamos, se nós usamos, imagine Jesus, imagine os apóstolos, Senhor, eu sou teu servo. E começa aquela que eu brinco, né, murmuração, né? A gente começa a reclamar, a ficar insatisfeito, a dizer, mas Senhor, eu te busco, eu te sirvo, por que essas coisas acontecem? Irmãos, e qual foi a atitude de Jesus? Qual é o segredo de Jesus? Ele não tinha posse, não tinha nada a oferecer, apareceu alguém, nem era dele, com 5 pães e 2 peixes. O que Jesus fez? Qual é o segredo para a vida que Jesus nos traz? O trecho nos diz, Jesus tomou os pães, em vez de falar, Deus, olha que só tem 5 pães, olha que mixaria, olha que eu te busco, olha o que o Senhor me dá. O rico lá que não te busca, te detesta, te persegue, blasfema, está lá com um banquete na casa dele, e eu aqui com 5 pães. Foi essa a atitude de Jesus? Não. Ele pegou aquela ninharia, aquela mixaria, aquilo que não dava para nada, ele ergueu-os aos céus, tomou os pães e deu graças. Esse é o segredo de Jesus. Ser fiel no pouco, agradecer. Em outros trechos da segunda multiplicação de pães, aí vieram 7 pães e alguns peixinhos, não se diz o número de peixes, o trecho nos diz exatamente a mesma coisa. Ele tomou os pães e deu graças. E no segundo trecho que nós lemos, diante da iminente traição dos seus amigos, dos seus discípulos, da sua iminente tortura, da sua iminente morte por crucificação, uma morte horrenda de dor inimaginável, o que Jesus fez? É uma situação diferente da multiplicação de pães, muito mais perigosa, muito mais sofrida, muito mais temível, uma situação diferente, mas a frase do texto que nós lemos, depois você vê, é basicamente idêntica, situações diferentes, frase idêntica. Jesus tomou o pão e deu graças. Ele agradeceu. Irmãos, quando você faz isso em dificuldade, você dá um tapa na cara do diabo e você põe um sorriso nos lábios de Deus. Você ter essa coragem, essa fé de agradecer diante do que naturalmente o ser humano reclamaria, murmuraria, chutaria o balde, amaldiçoaria Deus, sairia fora, como tantas pessoas fazem. Quantas pessoas vêm à igreja, irmão, servem a Deus, ficam de joelhos, choram, cantam louvores, vem uma situação difícil, vem 2, a pessoa vira as costas para Deus, nunca mais quer saber. Ou para de vir para a igreja, fica só crente de casa. Por quê? Porque falta esse espírito de gratidão. Serve a Deus no bem bom. Serve a Deus quando tudo está tranquilo. Vem uma dificuldade, vira as costas. Tchau, Deus. Irmãos, é um testemunho muito grande você continuar buscando a Deus, apesar das dificuldades. Esse é o Espírito, essa é a pessoa que alegra o coração de Deus. Está tudo bem, Deus abençoou, ela segue, ela obedece, ela serve. Teve problemas, teve frustrações, aconteceu diferente do que você esperava, você continua buscando a Deus. De preferência, como a gente está colocando, dando graças. Veja que Jesus, diante da escassez, deu graças. Diante da morte iminente, deu graças. Veja que isso era um hábito, era uma prática de Jesus, era um estilo de vida. Não importava a situação, não importava a dificuldade. Agradecimento para Jesus, e precisa ser para nós, é sempre. Agradecimento não é você estar agradecido, porque isso é circunstancial, é de acordo com os ventos. Não, é você ser agradecido. Você tem que acordar já com espírito de gratidão. Você tem que ir para a vida com espírito de gratidão. Porque como as pessoas fazem? Elas acordam insatisfeitas, já vamos ver o que vai acontecer de bom, aí eu posso ficar grato. Não.
Você já tem que ir para a vida com um sorriso nos lábios, já ir para a vida já agradecendo. Obrigado porque eu acordei, obrigado pelo sol, obrigado pela minha vida, obrigado pelo Deus que eu tenho, pela fé que eu sigo. Já ir para a vida agradecendo, irmão. Já acordar já com esse louvor nos lábios, já honrando, já servindo, já com palavras boas, bonitas, palavras que te põem para cima logo de cara. Sem demandar nada de Deus, sem demandar nada da vida, ninguém é obrigado a te dar nada, você já vai para a vida agradecendo. Não é estar grato, é ser grato. O apóstolo Paulo diz isso em Colossenses capítulo 3. Sejam agradecidos, sejam, não estejam, sejam. E aí ele continua, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, cantem hinos, cantem cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Com gratidão. Sejam agradecidos, cantem, com gratidão no coração. Irmãos, como isso muda o nosso ser, né? Quando a gente se enche de gratidão. Então veja que não é uma atitude pontual, é um jeito de ser. É um modo de enxergar a vida, é um modo de viver. E tem sempre aquilo, né? Mas na minha vida aconteceu muita coisa ruim. Não é de todos nós, irmãos. E por isso que eu trouxe duas situações de dificuldade, uma de escassez, outra de morte. Para mostrar que isso não pode mudar quem nós somos, não pode mudar a nossa fé, não pode mudar o nosso estilo de ser. Na verdade, é o contrário, é nesse momento que você mais precisa desse jeito de ser, para que você encare aquilo da melhor maneira possível. O apóstolo Paulo, que você sofreu, eu sofri, você sofrerá, eu sofrerei. O apóstolo Paulo sofreu mais, talvez 100 vezes mais do que a soma de todos nós aqui. E o que ele escreveu? Deem graças em todas as situações. Deem graças em todas as situações. E ele ainda finaliza dessa forma linda. Pois esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Eu já comentei e continuo repetindo isso. Todo mundo no meio evangélico fala, não, eu quero que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, eu quero a vontade de Deus na minha vida. Sempre significando o quê? Que Deus escolha a profissão, onde vou fazer faculdade, onde vou trabalhar, onde vou morar, onde vou construir minha casa. Eu quero a vontade de Deus na minha vida, e a vontade de Deus não são essas coisas particulares em geral, irmãos. Isso é escolha sua, é desejo seu, você constrói a sua vida. O que a Bíblia sempre coloca que é a vontade de Deus? Está aqui uma, eu citei uma pregação recente, o que a Bíblia aponta que é a vontade de Deus. Aqui aponta, você quer que seja cumprida a vontade de Deus na sua vida? Está aqui escrito. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Deem graças em todas as situações, pois esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Você quer que a vontade de Deus se cumpra na sua vida? Está escrito. Deem graças em todas as situações. Quem está falando não é uma pessoa que tinha uma vida perfeita e maravilhosa. Estamos falando do apóstolo Paulo, que sofreu, de novo, 100 vezes mais do que a soma de todos nós aqui. Porque, irmãos, se você fizer isso, o apóstolo Paulo sabia esse segredo. As situações ruins, problemáticas e difíceis e de dor, você vai conseguir atravessar com mais força, com mais resiliência, com mais resistência. Você vai diminuir o impacto daquele sofrimento, porque você está indo para a vida com um espírito mais leve. Você não vai guardar ressentimentos, não vai guardar mágoas, não vai se encher de raiva com a vida, porque você está com um espírito de gratidão. É um outro modo de viver. Você não vai se encher de tristeza, nem se tornar ranzinza, porque você vai sempre tentando botar gratidão, agradecimento nos lábios. O apóstolo Paulo diz, deem graça em todas as situações. Irmãos, a gente sabe a lista de coisas que o apóstolo Paulo sofreu, está lá em 2 Coríntios capítulo 11.
todas as situações, não apenas as boas. Ele diz: eu trabalhei mais, eu fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado severamente, fui exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigo nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigos no mar, perigo de falsos irmãos, trabalhei arduamente e muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. Quantas vezes você passou fome e sede, irmãos? O apóstolo Paulo diz: eu passei fome e sede, e muitas vezes fiquei sem ter o que comer. Eu suportei frio, eu suportei nudez. Olha isso, irmãos, você ficar nu diante das pessoas. Além disso, eu sofro pressão interior, com preocupação pelas igrejas. Mas você sabe o que é passar fome e sede muitas vezes? Você que sabe o que é passar frio e nudez diante das pessoas, você ser açoitado, você ser torturado, você passar 1 noite e 1 dia à deriva, agarrado a um pedaço de madeira, você ser apedrejado, irmãos. E o que essa pessoa diz? Ela se enchia de raiva com Deus, ou estava cheio de traumas, entristecido com a vida, deprimido. Era assim? Não, o que ele diz? O que ele escreve? Diante disso tudo, deem graças em todas as situações. Todas, ele que passou por tudo isso, dê graças em todas as situações. Por quê? Por quê, pastor? Qual a lógica disso? Primeiro, saiba de uma coisa, porque esta é a vontade de Deus para vós, em Cristo Jesus. Quer que a vontade de Deus se cumpra na sua vida? Agradeça. Apesar das dores, apesar das dificuldades, agradeça. Foi Jesus que disse: neste mundo vocês terão aflições. Mas o que você deve fazer diante dessas aflições? Tende bom ânimo. Tenha esperança, vá com o espírito mais leve possível, tenha um espírito de gratidão, de leveza, tenha bom ânimo. Até porque, se você for somar, irmãos, acontecem mais coisas ruins ou mais boas. Acontecem, em geral, mais coisas boas. Só que, como eu expliquei numa pregação recente, a gente valoriza aquilo que é ruim. A gente só lembra o que é ruim, e a gente trata como obrigação as coisas boas que vêm para a vida. Para nós, acontecem coisas boas, a gente nem lembra. Acontece uma ruim, a gente lembra, 10 anos depois a gente está lembrando daquilo. É o exemplo que eu dei na pregação. Se eu te dou um copo de água 100 vezes, você ali mal repara que eu te dei o copo d'água. Nem lembra, passa uma semana, você nem lembra que eu te dei um copo d'água. Mas se você está ali pegando uma água, eu tomo o copo d'água da sua mão, você vai ficar falando por anos: pastor, tomou um copo, eu estava lá pegando a água, ele veio e tomou com uma violência, com agressividade, vai ficar traumatizado com isso, nunca mais vai querer pisar numa igreja. Por quê? Porque esse espírito nosso de querer guardar as coisas ruins, guarda coisa ruim, guarda coisa ruim, guarda coisa ruim, e a gente não quer adoecer, né, irmãos? Guardando coisa ruim e esquecendo das boas. A gente lembra dos males que os pais nos fizeram, esquecemos literalmente de milhões de coisas que eles fizeram por nós. Milhões, literalmente. Irmãos, é Jesus que diz: quem busca, acha. Quem busca, acha. Então, irmãos, se você buscar motivos para ficar insatisfeito, para ficar infeliz, você, nas palavras de Jesus, você vai achar. Você vai achar muitos motivos, vai achar motivos aos montes para ficar infeliz, para ficar triste, para reclamar. Mas se você buscar motivos para ser feliz, para ser grato, você também vai achar aos montes. É a escolha nossa, irmãos, é a nossa atitude. O que você quer buscar? Quando você acorda, ou ao longo do dia, você vai buscar motivos para reclamar, para criticar, para achar ruim, para ficar insatisfeito, ou buscar motivos para louvar, para agradecer a Deus, para celebrar a vida. Muitas pessoas estão perdendo a vida porque ficam só reclamando e acumulando e buscando coisas para reclamar. Viktor Frankl, que é um sobrevivente do Holocausto, ele passou pela tortura nazista. Ele fala
depois se tornou psiquiatra, ele diz: em cada momento há uma oportunidade de encontrar algo pelo qual ser grato, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Veja, irmão, quem está falando isso é alguém que estava preso em campos de concentração. Ele diz que há sempre uma oportunidade de encontrar algo para ser grato. Ele que estava num campo de concentração. E nós, na nossa casa, no conforto do nosso lar, às vezes achamos: não, eu não consigo achar um motivo para ser grato. E ele, num campo de concentração, diz que é possível. Ele acreditava que a gratidão é um dos mecanismos mais poderosos para encontrar o sentido da vida. Gratidão. Tudo depende do que você busca, irmãos. O que você busca, você acha. Quando eu perdi meu pai, há 6 anos atrás, eu pensei: como é que eu vou sorrir novamente? Foi o primeiro pensamento que veio à minha cabeça. Como eu vou sorrir novamente? Parece um desrespeito, parece algo indevido, parece que não cabia mais na vida. Como eu vou sorrir novamente? E a minha resposta na palavra, no que eu entendo por Deus é: não pode ser assim. Como é que Deus me dá 40 anos com um pai que sempre foi para mim uma pessoa maravilhosa, e eu vou trocar isso, que Deus me deu esse presente, 40 anos com ele, e marcar, na verdade, a minha vida pelo episódio da partida? Não, irmãos. Pelo amor de Deus, aquilo que a gente busca, a gente acha. Se eu buscar um motivo para ficar triste, eu vou achar. E eu vou jogar fora 40 anos de uma vida com ele, de conselhos, de parceria, de momentos. Eu vou jogar isso fora? De jeito nenhum. Isso é loucura. É loucura. Então, a gente aprender a isso. Eu vou ser grato pelo Pai que Deus me deu. E eu vou guardar no meu coração esses momentos. Não o momento da partida. Não o velório, não nada disso. Escolhas, irmãos, escolhas. E eu sou grato pelo Pai que Deus me deu. Tudo depende do olhar. Como Jesus diz: os olhos são a lâmpada do corpo, irmãos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas, e que grandes trevas serão. E que grandes trevas serão. Experimente, irmãos, agradecer. Costumeiramente. Vai agradecendo ao longo do dia. Agradeça. E você vai ver que vai acontecer o que Jesus diz. A luz vai se acender. Todo o seu corpo será luminoso. E também, se você reclamar costumeiramente, você vai ver as trevas vindo, e que grandes trevas serão. Epícteto, um filósofo romano, eu estou trazendo, sim, frases de várias áreas, para vocês verem como isso é uma unanimidade. A gratidão é uma forma de enfrentar a vida. Epícteto dizia assim: não é o que você tem, mas como você vê o que você tem, que faz a diferença. Agradeça pelo que você já possui e verá que a vida é abundante. E verá que a vida é abundante. Nós temos esse padrão de reclamação, irmãos, de insatisfação. E o apóstolo Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lá em Abacuque, capítulo 3, a gente tem um outro trecho famoso, né? O profeta diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uva nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, nem os campos produzam alimento, ainda que não haja ovelhas no aprisco, nem bois nos currais, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, o espírito de gratidão vai para a vida agradecendo, na situação boa, na situação ruim. Ainda assim eu exultarei no Senhor. Veja só, irmãos, já nessa pregação, em 25 minutos, já trouxe 6 situações piores do que a sua. 2 de escassez de Jesus, a primeira multiplicação de pães, a segunda multiplicação de pães, que ele reagiu, tomou o pão e deu graças. 2 situações de escassez de Jesus. A noite anterior à crucificação de Jesus, situação pior, e ele tomou o pão, deu graças. A vida do apóstolo Paulo, que foi apedrejado, sofreu naufrágios,
nudez, frio, fome, sede. Eles, em todas as situações, ele diz, dê graças, porque essa é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Abacuque, que passou por essa situação. Viktor Frankl, que ficou preso em campos de concentração. 6 situações. E o que esses 6 gigantes dizem para nós, que é o segredo para atravessar situações muito piores do que as nossas? E esses gigantes falam para nós, deem graças em todas as situações. Em todas as situações. Porque essa é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Há muitas maneiras e necessárias para lidar com as situações da vida, irmãos. Mas a primeira estratégia é você procurar ter o espírito mais leve e mais grato possível. Porque a gratidão te faz celebrar muito mais os momentos bons e a gratidão te faz resistir de uma melhor maneira os momentos ruins. Te ajuda a atravessar aquela dor, aquele sofrimento, aquela doença, aquele velório, a dificuldade que for. Te ajuda a atravessar aquilo sem tanto desgaste, sem tanto peso, sem tanto impacto. Porque você vai num espírito diferente. Se for num espírito já ranzinza, já para baixo, aquilo lá arrebenta a pessoa. Agora, se você for num espírito, como Jesus disse, tendo bom ânimo, com espírito de agradecendo, você vai passar por aquilo com muito mais resistência, de uma forma muito menor. A vida fica mais leve sendo grato, irmãos. Ah, mas tem muita coisa ruim? Tem, irmãos. E Deus vê muito mais coisas ruins do que a gente jamais verá. E ainda assim Ele nos ensina a sermos gratos. Mas não é ser grato por aquilo de ruim, isso é loucura. Não, eu agradeço porque estou doente. Não é para agradecer pela situação. Eu agradeço que meu pai falou. Não é isso. Você vai agradecer apesar daquele mal. Você vai agradecer pelas coisas boas que te cercam, para que essas coisas boas que te cercam te ajude a atravessar aquela coisa ruim que não é o ideal, que não é bom, que faz parte desse mundo caído, mas você passa por aquilo se ancorando, se apoiando, te sustentando, se fundamentando nas coisas boas, especialmente que Deus é bom e que Deus te ama. Você agradece porque Deus é bom, porque Deus continua sendo bom, porque Deus vai te ajudar a atravessar isso, porque Ele vai estar contigo. Tendo vontade de agradecer. A Bíblia fala tanto, irmãos, da importância de você sentir algo para você fazer. Fala tantas vezes sobre você sentir para poder fazer. Fala tanto que em mais de 1000 páginas não fala nenhuma vez. Você não precisa sentir para fazer o bem, você não precisa sentir para deixar de fazer o mal. Você faz porque você crê. Você faz assim mesmo. Você faz com sentimento, sem sentimento. Que você serve a Deus com ou sem sentimento, você faz o bem com ou sem vontade, você precisa fazer porque crê. É uma questão de consciência, é uma questão de entendimento, é uma questão de compromisso, é uma questão daquilo que você quer ser. Eu quero ser assim, sentindo ou não, eu quero viver isso. A gente não pode ser escravo dos nossos sentimentos. Nós temos que ser senhor dos nossos sentimentos. Se o meu sentimento não é de gratidão, eu quero construir esse sentimento de gratidão. Eu vou desenvolver ele, eu vou praticar a gratidão até que os meus sentimentos se conformem a essa fé que eu tenho. Eu creio que eu preciso ser uma pessoa mais grata, eu creio na gratidão, porque Jesus fez isso, o apóstolo Paulo fez isso, Viktor Frankl fez isso, todas essas pessoas que eu admiro fizeram isso, Abacuque fez. E por que eu não vou fazer? Se eles precisaram desse espírito de gratidão para atravessar as situações, quanto mais nós, irmãos. Faça, agradeça porque você crê. Conduza o seu ser, os seus pensamentos, os seus sentimentos na direção de quem você quer ser. Para citar mais um gigante, Jó tendo perdido os filhos. Imagine você perder todos os seus filhos. Jó perdeu não apenas todos os filhos, perdeu todos os bens. E se não bastasse, perdeu completamente a sua saúde, estava a um ponto de morrer. Perdeu tudo, irmãos. E qual foi a atitude de Jó?
A reação da mulher dele, vendo aquela calamidade, aquela tragédia imensurável, a mulher vira para ele e fala: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, que é muito sofrimento. E qual foi a resposta? E essa é a tentação pela qual nós passamos, né, irmão? Diante da dor, vontade de abandonar Deus e a vontade de deixar a vida, de partir. Essa é uma tentação, mas o que Jó fez? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem o louvor nos seus lábios, irmãos. E de novo aqui, eu falei, é um tapa na cara de Satanás. Esse de Jó foi literalmente um tapa na cara de Satanás, porque é ele que estava promovendo tudo aquilo. E ele ainda não fala, não apenas essa frase, eu tenho 3 frases que eu amo no livro de Jó. Essa, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele fala, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará. E ele também diz, ainda que ele me mate, ainda assim esperarei nele. Irmãos, se nós tivermos essas 3 frases como atitudes diante do que for, é uma bomba, irmãos. Vai ser uma capacidade, como diz o apóstolo Paulo, de vestir de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau e permanecer inabalável. Se você tiver essa atitude de Jó, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu esperarei nele, mesmo diante da morte, eu esperarei nele. Irmãos, todos acham lindo a gratidão na vida dos outros. Mas na nossa, que dificuldade que a gente tem. Mas se a gente acha lindo na vida dos outros, é porque nós sabemos que é melhor, que é o caminho. Se a gente vê uma pessoa em dificuldade, reclamando, xingando, enraivecida, indignada, com raiva de tudo, xingando a tudo e a todos, a gente sabe como isso é ruim. E a gente sabe quando também vê uma pessoa passando uma situação terrível, e a pessoa, olha, eu estou apegado a Deus, eu vou buscar Ele, eu estou louvando, eu estou glorificando. Como é diferente uma atitude da outra. A gente sabe o que é melhor, então a gente precisa praticar. Requer um esforço, e às vezes um esforço descomunal, irmãos, requer. Como para muita coisa boa, para perdoar, para segurar a raiva, mas é o caminho para a gente ter uma vida mais saudável, uma vida melhor. Empenhe-se, irmãos, nessa direção, até que essa gratidão se torne você. Imagine você uma pessoa marcada pela gratidão. Como você vai ser uma pessoa mais serena? Uma pessoa com mais saúde mental, mais pacificada, mais tranquila. Praticando a gratidão, sempre. Irmão, se algo te dá saúde e vai te transformar, e é vontade de Deus, a gente vai esperar sentir alguma coisa, vai esperar ter vontade. Se é vontade de Deus, precisa ser que a gente espere que surja uma vontade, ou é melhor é a vontade de Deus, então eu vou fazer com que a minha vontade seja igual a dele. Eu vou praticar a gratidão, porque esta é a vontade de Deus para mim em Cristo Jesus. Pratique isso para você receber os benefícios, porque você vai receber benefício. Tem um psicólogo chamado Martin Seligman. Ele diz, expressar gratidão regularmente é uma das maneiras mais eficazes de aumentar a sua felicidade e bem-estar. De novo, por que eu estou trazendo psiquiatra, psicólogo, filósofo e os grandes das Escrituras? Para provar para vocês, isso é unânime. Isso vai te dar saúde. Isso todo mundo diz, filósofo, psicólogo, psiquiatra, e as Escrituras falam a mesma coisa. E você não vai praticar por quê? Se todo mundo está te dizendo é o melhor, faça. Faça com dificuldade ou sem dificuldade, porque você vai ver os resultados disso. Homens dos quais esse mundo não era digno, te ensinando isso, Jó te ensinando isso, o apóstolo Paulo te ensinando isso, Abacuque te ensinando isso, e claro, o próprio Deus em pessoa, Jesus te ensinando isso. Tome o seu pão, tome o seu alimento e dê graças a Deus. Que é inclusive uma tristeza, né, que a humanidade tem perdido isso, né?
aquela questão de agradecer antes do alimento. Todos são unânimes, irmãos. Esse é um caminho 100% seguro e eficaz de saúde mental e espiritual. Então, por que não fazer? Por que não agradecer? O ser humano tem tanta dificuldade em agradecer que foi necessário ser dito. Olha, é a vontade de Deus. Deus quer isso para você. Deus quer isso. Então, agradeça. E mesmo assim a gente tema em não fazer. Não, irmãos, vamos agradecer. O apóstolo Paulo diz que essa é uma das ações do Espírito Santo dentro do nosso ser. Ele diz em Efésios 5, deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais. Cantem e louvem de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso gera mais do Espírito Santo em nós, e o Espírito Santo gera mais essa gratidão, dar graças continuamente a Deus. Irmãos, mesmo se tudo der errado aqui, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nunca esqueça, que foi a minha pregação anterior, nunca esqueça da eternidade. Mesmo se tudo desse errado aqui, que nunca acontece a um ser humano, tudo dá errado, não esqueça que temos a eternidade. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 1, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A gente dá graças porque Ele nos deu uma herança em Deus. A Bíblia nos diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De novo, a gente esquece da eternidade, irmãos, que é uma coisa assim que eu fico escandalizado, quão pouco se fala da eternidade hoje em dia no meio cristão. Irmão, se você soubesse que você era primo terceiro de alguém, tal, e que você era herdeiro do Bill Gates e receber alguns bilhões, você não é um herdeiro principal, então ia receber só alguns bilhões. Não vai receber o príncipe, não vai ser metade, não vai ser muita coisa, mas só alguns bilhões, porque você é primo terceiro. Você não seria muito grato, você não teria um sorriso nos lábios, sabendo que você receberia dentro de algum tempo alguns poucos bilhões? Você seria muito grato. E a gente esquece que, mesmo se fosse toda a fortuna do Bill Gates, você é herdeiro de uma fortuna muito maior. Só que a gente não lembra disso. A gente não crê muito nisso, né, irmãos? Nós precisamos resgatar isso, de voltar a pensar na eternidade. Por que os cristãos faziam o que faziam? Por que passavam pelo martírio? Por que passavam por sofrimento, glorificando a Deus? Porque o apóstolo André, por exemplo, foi pregado numa cruz latina, que é uma cruz assim em forma de X, ele ficou 2 dias ali pregado, irmãos. E o que ele fazia ali em sofrimento? Ficava sofrendo, meu Deus, está doendo demais, está horrível isso aqui, Senhor, me leva logo, Senhor, me mata, me leva. O que ele ficava fazendo? Durante 2 dias ele pregou incessantemente que Deus é bom, que Cristo morreu por nós, que Cristo nos ama. Ele pregou por 2 dias ali, irmãos. Com uma dor imensurável, ele pregava e glorificava a Deus. Por quê? Porque lembrava da eternidade. Porque, como eu falei até no último culto, toda dor, irmãos, é passageira. Toda dor vai ser vencida por Deus. Todo pecado, todo sofrimento, todo trauma, toda doença, tudo isso, irmãos, toda dívida, tudo é passageiro. Nada disso vai perdurar, nada disso vai entrar na glória. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Toda e qualquer calamidade pode ser a pior e devastadora possível, que pode fazer a gente cogitar como que Deus pode... Irmão, tudo isso é passageiro, tudo isso vai acabar, tudo isso vai ser sepultado junto a esse mundo de maldade. E você pode olhar para isso e falar glória a Deus, porque isso vai acabar com a vitória de Deus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós vamos para um céu de glória, onde toda a fortuna de qualquer ricaço aqui vai ser mixaria. Está nos prometido, irmãos, algo que nenhum olho
jamais viu, nenhum coração jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus diz: ovelhas do Senhor, não temam, aprouve a Deus lhes dar o seu reino. Aprouve a Deus lhes dar o seu reino. Nós não temos um pingo de noção, irmãos, do que está nos reservado. Nós não temos ideia. Jesus diz: eu vou para o Pai e vou lhes preparar morada. Se não fosse assim, eu lhes diria: mas eu vou lhes preparar morada. A casa que você vai morar está sendo arquitetada pelo arquiteto do universo, por Jesus. Ele está nos preparando lugar. Hebreus capítulo 12, verso 22 diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, você está recebendo gratuitamente um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Sejamos agradecidos. Mesmo se você não conseguir olhar nada aqui, você está recebendo um reino inabalável. Seja agradecido, meu irmão. Porque, como eu já li, quanta vergonha a gente vai sentir quando entrar no céu e lembrar do tanto que a gente reclamou, do tanto que a gente não visualizou, não se lembrou da eternidade, para isso nos dá força para enfrentar. Se você lembrar da eternidade, lembrar do que está reservado para você, você encara o que for. Ah, blasfema contra o teu Deus e morre? Jamais. Toma aqui essa propina, alguns milhões, vai pagar todas as suas dívidas, vai resolver todos os seus problemas? Jamais. Está aqui a mulher ou o homem mais bonito para você adulterar e ter momentos de gozo e prazer? Jamais. Porque eu sou grato pelo Deus que eu tenho, pelo reino que me foi prometido, pela vida que Ele me deu, pela vida que Ele me deu na cruz, morrendo por mim. Eu não vou negociar o meu Deus, eu não vou negociar esse reino, eu não vou negociar o que Deus tem feito por mim. Insatisfação é a arma do diabo para nos destruir. É a arma do diabo para nos destruir e nos tirar desse reino inabalável. E a gratidão é a segurança, é a força para jamais cairmos nas ciladas de Satanás e passar por elas rindo da cara dele e louvando a Deus e dizendo: obrigado, meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, não por esse sofrimento, não por essa dor, mas apesar disso, porque o Senhor me ama e porque o Senhor me preparou e conquistou na cruz um reino inabalável. Vamos ficar de pé, queridos? Irmão, você quer realizar a vontade de Deus na sua vida? Não é ser super bem-sucedido, não é ser uma pessoa de sucesso, de fama, de conquista. Se puder ser, ótimo. Mas se você quer que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, dê graças a Deus em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo foi quem foi? Porque olha só as pessoas que estamos citando, irmãos. E veja se isso não é o segredo para eles terem se tornado quem se tornaram. Apóstolo Paulo, Jó, Abacuque, próprio Jesus, eles tinham um segredo. É agradecer, irmãos. Agradeça. Você vai ver a força que isso vai te dar e o quanto Deus vai estar com você. Porque estar com alguém de mau humor, irmãos, talvez nem Deus suporte muito. Agora, estando com uma pessoa que na dificuldade está mantendo, buscando manter, tentando ao menos ter um espírito mais leve e tentando agradecer por outras coisas, aí você vai ver o apoio de Deus também. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, que a gente tenha esse espírito do Senhor, de na escassez ou na abundância, diante da vida ou diante da morte, nós podemos dar graças ao Senhor. Senhor, que essas palavras, Pai, de gratidão estejam nos nossos lábios, no nosso coração, no nosso pensamento. Trabalhe isso em nós, Senhor, porque isso é saúde, isso é vigor, isso é paz.
Trabalhe em nós, Pai, para buscarmos o que precisamos buscar, para acharmos o que precisamos achar. Motivos para agradecer, razões pelas quais celebrar a vida, porque se nós buscarmos, nós vamos achar. Porque o Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor nos ajuda em tantas e tantas coisas. Senhor, se nós soubéssemos a quantidade de vezes que o Senhor nos livrou de problemas, não na casa de dezenas, mas na casa de centenas, quem sabe na casa de milhares. O Senhor nos poupou, o Senhor nos livrou. E quantas coisas recebemos de Ti, que às vezes nem demos valor, mal percebemos. O Senhor nos dá um espírito de gratidão, Senhor. Nos ajuda a dar graças ao Senhor, diante de qualquer situação que seja. Porque isso vai ser uma solução, vai ser um caminho para abrir e vir de Ti, Senhor, o que precisamos para enfrentar e para receber a Tua bênção. Abençoa todos nós com esse Espírito. Nos dá um coração grato, Senhor, que precisamos da Tua ajuda até para Te agradecer. Somos tão falhos que precisamos da Tua ajuda até para Te agradecer. E, Senhor, nesse dia de Santa Ceia, que nós vamos celebrar a morte do Senhor na cruz, que essa gratidão, que a gente possa se lembrar, Senhor, de agradecer pelo que o Senhor fez por nós, pelo sangue derramado. Obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E esse, Pai, seja não um estado, mas um jeito de viver, um estilo de vida, que nós sejamos agradecidos, porque esta é a Tua vontade para nós, em Cristo Jesus. Te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus, amém.